Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Culto online, né? Hoje é quarta-feira, dia de nós ouvirmos, meditarmos na Palavra do Senhor. Ainda seguimos aí nos nossos cultos online. Nós retornamos aos cultos presenciais apenas no dia 18 de abril. Então fica aí ligadinho, vai nos acompanhando aqui pela rede, porque por enquanto nós estamos online. E hoje nós estamos começando então uma nova série. Nós terminamos agora em março as Extraordinárias Mulheres da Bíblia e eu quero iniciar hoje com os irmãos uma série muito especial que traz por título Como Passar pelas Provas. É uma palavra muito oportuna para os nossos dias, uma vez que nós estamos vivendo um tempo de grande provação, não é verdade? Como passar pelas provas? E aí fica um convite para todos nós, vamos fortalecer a nossa fé para rompermos dias difíceis? Esse é o desafio da nossa série, fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé, para que os dias difíceis sejam vencidos com muito mais facilidade. Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos meditar daqui a pouquinho na palavra do Senhor, mas antes eu quero orar com os irmãos. Quero orar pela nossa igreja, quero orar pelos nossos irmãos enfermos, os irmãos que estão se recuperando do coronavírus, os irmãos que estão aí talvez também passando por outras enfermidades, não é? Para que Deus esteja realmente cuidando de cada um de nós e das nossas famílias. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto que estamos iniciando aqui nessa noite. Quero entregar nas mãos do Senhor as nossas famílias, aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão enfrentando o coronavírus, aqueles que estão se recuperando, ó Deus. Dê recuperação a cada um dos seus filhos. Coloque-os de pé novamente, fortaleça a saúde de cada um, ó Deus. São tantas pessoas enfermas nesse tempo, as notícias vão chegando para nós, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando dos nossos amados, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, ó Pai, as nossas famílias e que o Senhor esteja restaurando aqueles que estão enfrentando a enfermidade. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco por meio dessa série, esses novos estudos que virão, ó Pai, até nós, que não sejam estudos do homem, mas que venham do Espírito Santo do Senhor. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como passar pelas provas? Quero convidar você a ir lá para Gênesis, no capítulo 22, os versículos 1 a 19, Gênesis 22, de 1 a 19, amém? Eu vou ler aqui na minha tradução, você vai achar um pouco diferente. Hoje eu estou usando a Bíblia, a Mensagem, né? A Bíblia em linguagem contemporânea. Então você realmente vai ver que ela vai ser bem diferente da sua, mas esteja me acompanhando aí pela sua Bíblia. Gênesis 22, 1 a 19, diz assim: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar, provar Abraão. Então o chamou. Abraão. Abraão respondeu: pois não, Senhor, estou ouvindo. E ele diz: pegue Isaque, seu filho, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deve sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá, em cima,
para prestar culto e depois voltaremos para cá. Versículo 6. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque para que ele carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: Pai? Sim, meu filho. Aqui está a pedra a pedra de fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Versículo 8. Abraão respondeu: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida estendeu a mão e pegou a faca para matar o seu filho. Versículo 11. Na mesma hora um anjo do Eterno, ou seja, um anjo de Deus, chamou-o do céu: Abraão, Abraão. Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr o seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno, ele providenciará. Versículo 15. O anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão: Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão, e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos como as estrelas do céu e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Finalmente, versículo 19. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba, e Abraão estabeleceu-se em Berseba. Amém, meus irmãos? Como passar pelas provas? Nós conhecemos o texto, não vou ficar trabalhando muito nos pormenores do texto, porque eu sei que eles são textos de nosso conhecimento. Mas você sabe que no chamamento de Abraão ele ainda não tinha aquela fé que nós conhecemos. Abraão é chamado de o pai da fé. Estamos em 2021, o ano da fé, não tinha como não falarmos de Abraão. Mas Abraão ainda não tinha aquela fé desenvolvida. Lá atrás, ele duvidou que ele teria Isaque, não é mesmo? Ele e a sua esposa, eles ficaram meio inseguros quanto a essa promessa de Deus. Mas agora o tempo já havia avançado e a fé de Abraão ela já havia sido fortalecida. Deus lhe deu o seu filho, o único filho, até que chega o momento, o único filho com a sua amada esposa, né? Até que chega o momento, meus irmãos, que Deus pede Isaque em sacrifício. E aí Abraão ele é colocado na prova. Como Abraão ele sacrificaria aquela pessoa que ele mais ama na sua vida, o seu filho, aquele que era o fruto da promessa de Deus. Você conhece a história, mas você sabe que Abraão, em algum momento, ele crê que se Deus está pedindo Isaque, ele poderia até mesmo ressuscitar Isaque. E com muita fé, ele segue para entregar Isaque ao Senhor. Ele é impedido pelo anjo de Deus de fazer isso, mas ele segue para cumprir a ordem de Deus. Uma ordem que Deus, obviamente, não queria que ele cumprisse. Era apenas uma prova, era apenas um teste. Abraão estava sendo avaliado por Deus. Meus irmãos, talvez durante a meditação, os irmãos vão ouvir alguns barulhos, está tendo uma obra aqui do lado de casa, e estão hoje enchendo a caçamba.
né? Então você vai poder ouvir aí algum barulho em algum momento. Mas como passar pelas provas? Como nós podemos ser aprovados por Deus? O que Abraão nos ensina a respeito disso? Meus irmãos, em primeiro lugar, o que eu aprendo com Abraão, que a maneira mais simples de passarmos por uma prova, e hoje em dia todo mundo está passando por uma prova, não é verdade? Quem de nós que não está enfrentando uma prova? Talvez você está enfrentando a prova financeira, não é? Estamos passando tempos de muita crise financeira, muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar ou estão desempregadas, né? Estão passando dificuldades. Outros estão passando a prova da enfermidade, né? Alguns com coronavírus, alguns com outras enfermidades, outros com medo de pegar a enfermidade porque tem outras doenças pré-existentes. Vivemos um tempo de muita prova. Precisamos mais do que nunca fortalecer a nossa fé para rompermos dias difíceis. Mas quando eu olho para Abraão, eu aprendo com Abraão, o pai da fé, que para ser aprovado por Deus eu preciso de uma obediência incondicional. Entenda que em meio às provas, nem sempre nós teremos resposta para todas as perguntas. Hoje em dia, com esse contexto que nós estamos vivendo, muitas são as respostas, as perguntas, e poucas são as respostas. Mas realmente nós não teremos as respostas para todas as perguntas. Por que nós estamos vivendo isso? Por que Deus está permitindo isso? São tantas coisas, meus irmãos, que nós queremos saber, mas saiba que nem sempre nós teremos as respostas. Nem sempre nós teremos sequer todas as nossas orações respondidas. E essa é uma realidade. E aí que eu quero dizer para você nessa noite, se você quer realmente passar pelas provas, romper dias difíceis, entenda que nós não devemos estabelecer com Deus uma relação de barganha. Nós não devemos ser obedientes a Deus somente se Deus responde minhas perguntas, somente se Deus atende as minhas orações, porque se Deus não me responde, ou não me atende, eu não sou fiel, eu não obedeço. Nós não podemos seguir por esse caminho. Deus, ele não é um Deus de barganha. As bênçãos do Senhor, elas estão sobre nós em todos os tempos, não é? Não é porque nesse momento a crise está muito grande que Deus ele não vai nos abençoar em algum momento, que ele não vai cuidar de nós, que ele não vai revelar o seu propósito. Mas o que eu quero dizer para você é que a sua fidelidade, ela não pode depender das bênçãos de Deus. Devemos obedecer a Deus por amor, devemos obedecer a Deus por fidelidade, devemos obedecer a Deus pelo que ele já fez na cruz e não pelo que ele pode fazer hoje, em meio à pandemia, em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades. Tem muita gente que só quer ser fiel a Deus, que só quer ser obediente a Deus quando tem suas orações respondidas, quando tem a resposta para as suas perguntas, e nós não podemos andar por aí. Ouvi certa vez um pregador dizer o seguinte: Deus é Deus e nada menos. O homem é homem e nada mais. Ou seja, meus irmãos, devemos saber a nossa posição em relação a Deus. Deus está muito acima de nós. Deus ele não deve satisfações a nós. Nós é quem devemos satisfação a Deus. Nós é quem devemos obediência a Deus. Nós é quem somos os servos de Deus. Samuel ele nos diz lá no seu primeiro livro, no capítulo de número 15, no versículo de número 22, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de sofrimento, tempo de provação, e quantas provações se levantam sobre nós, precisamos, meus irmãos, de uma vida de obediência. Quando Abraão ele está passando pela sua prova, e eu acredito que nenhum de nós passa por uma prova tão grande como Abraão. Abraão é desafiado por Deus a sacrificar, a matar
o seu único filho, Abraão, ele coloca o seu coração, ainda que com dor. Não pensa que não doeu ao coração de Abraão, mas ele coloca o seu coração à disposição em obedecer. Porém, Abraão tinha fé. Ele tinha fé de que a história não terminaria com o sacrifício de seu filho. Quando Abraão ele subiu ao Monte Moriá, ele cometeu um ato de obediência a Deus. Foi uma prova, foi um teste dos mais pesados que podemos imaginar, mas Abraão obedeceu ao Senhor. Não haviam justificativas da parte de Deus, não havia explicação racional para aquilo que Deus estava pedindo a Abraão. Não havia uma justificação racional que justificasse esse pedido de Deus. Entretanto, meus irmãos, Abraão ele se lança incondicionalmente à vontade de Deus. Existe um pensador cristão chamado Søren Kierkegaard. É difícil de falar o nome dele, né? Søren Kierkegaard. E Søren ele nos dizia o seguinte, que a fé mais pura, ela nasce exatamente no momento da provação. Ontem eu ouvia alguns colegas pastores comentando nas redes sociais que nesse tempo tem muita gente abandonando a fé. A prova está aí, a provação chegou e muita gente com as igrejas fechando, abrindo, estão abandonando a fé, estão abandonando a igreja, estão abandonando a Deus. Mas, meus irmãos, eu olho por um outro lado. Eu vejo que nesse tempo que nós estamos vivendo, de provação, de prova, pode até ser que tenha alguém esfriando na fé, mas eu estou vendo gente tendo a sua fé fortalecida. Eu tenho visto muito isso também hoje em dia. Desde que essa pandemia começou, desde que as provações começaram, eu tenho visto também gente crescendo na fé. Gente que tem vivido experiências novas com Deus, gente que tem aflorado na fé, crescido na fé, tem aprendido a depender da fé para romper dias difíceis, porque como disse Søren, a fé mais pura, ela nasce exatamente no dia da provação. O Abraão do passado duvidava, o Abraão do passado ele era meio inseguro, mas esse Abraão agora, por meio da provação, ele estava se tornando no pai da fé. Ele estava aprendendo a ter fé. Em segundo lugar, eu aprendo com Abraão a respeito de como ser aprovado por Deus, como passar pelas provas, que nós devemos transformar as nossas provações em momento de adoração. Nós vemos isso muito claro no versículo de número 5, onde diz assim: fiquem aqui, Abraão falando com seus empregados, com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima, lá no alto do monte, para prestar culto ao Senhor. Meus irmãos, a aprovação de Deus, ela nunca vem com o propósito de nos derrubar. Guarda isso na sua cabeça, olha para mim, não distraia. A aprovação de Deus, ela nunca vem com o propósito de nos derrubar. Você já viu um professor, se bem que falando de professores, isso pode até acontecer, né? Você receber uma prova para te derrubar. Eu já vi professor fazer isso. Porém, meus irmãos, Deus ele não é assim, né? Deus ele não vai por esse caminho. Deus ele não nos dá uma prova para nos derrubar. Ele não nos dá uma prova para nos reprovar. Ele nos dá uma prova para nos fazer crescer, para nos testar e para nos aperfeiçoar. As provas de Deus são para o nosso fortalecimento. E eu vejo que Abraão ele estava com uma fé fortalecida, fundamentada em Deus. Abraão agora ele tinha em mente, ele tinha a visão nas promessas do Senhor. E ele continua dizendo aqui no versículo de número 5, não é? Nós vamos subir o monte, nós vamos prestar o culto e depois voltaremos para cá.
Abraão ele tinha essa certeza de que ele voltaria com o seu filho. Abraão ele transforma, meus irmãos, aquele momento de provação em um culto ao Senhor. Eu e o garoto, nós iremos até lá em cima para prestar culto. E esse tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo de oportunidades de cultuarmos ao Senhor. O monte da provação foi transformado no monte da adoração. A provação que nós estamos vivendo da pandemia, ela é uma oportunidade de nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, dependermos mais de Deus, nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais a Deus, cultuarmos mais a Deus, independente de templo. Isso não depende do templo. Você não pode ser um adorador ou uma adoradora unicamente se estiver no templo. Entenda isso. O tempo que nós estamos vivendo tem nos revelado isso. O tempo que nós estamos vivendo tem revelado os verdadeiros adoradores. E ontem, quando eu ouvia os meus amigos pastores conversando, um deles disse exatamente isso. Pode até ser que nesse tempo muitos tenham abandonado a fé por causa das provações, mas nesse tempo muitos têm se revelado verdadeiros adoradores. E o que Deus procura? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para buscarmos a Deus em espírito e em verdade, nós não podemos ser condicionados a bons momentos. Nós não podemos ser condicionados a respostas de Deus. Nós não podemos ser condicionados, meus irmãos, a isso. Se as coisas são favoráveis a mim, eu sou fiel a Deus, eu adoro a Deus. Se as coisas não são favoráveis, eu não estou com Deus. Então nós louvamos, nós cantamos dizendo que se Deus fizer, Ele é Deus. Que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas na hora do vamos ver, na hora que a coisa pega, na hora que o sapato aperta, nós pulamos fora do barco. Não podemos ser assim. Abraão não foi assim. Abraão ele viveu o momento da provação. Ele teve uma promessa de Deus, ele ganhou um filho do Senhor, quando tudo indicava que ele não poderia mais ser pai, mas quando a provação veio, Deus lhe pediu o seu filho, ele esteve disposto a entregar o seu filho, porque no momento da provação é que Abraão se revelou um adorador verdadeiro. E Deus honrou Abraão. Deus não permitiu que Abraão tocasse no seu filho. Deus não permitiria isso nunca. Deus nunca aceitou na história da humanidade sacrifícios humanos. Mas Deus quis provar o coração de Abraão. E provou. E ele foi aprovado pelo Senhor. Em meio às provações que nós estamos vivendo, eu pergunto para você, será que nós temos sido aprovados pelo Senhor? Será que nós conseguimos ser aprovados pelo Senhor? As palavras de Abraão expressam sua total confiança no Senhor. Depois voltaremos, eu e o garoto, vamos prestar culto e depois voltaremos, eu e o garoto e eu, para cá. Abraão tinha certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. A sua fé era suficiente para romper essa provação, para romper esse dia difícil, tendo a certeza de que o seu filho voltaria com ele. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a terceira coisa que eu aprendo com Abraão é que nós devemos depender totalmente da provisão de Deus. Amém, meus irmãos? Tive que pausar aqui um pouquinho porque um carro de som passando aqui na rua vai acabar engolindo aqui a gravação. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, nós devemos aprender, eu aprendo com Abraão, a depender totalmente da provisão de Deus. Versículo de número 8. Primeiro eu vou para o versículo de número 7 para a gente entender isso daqui, meus irmãos. Abraão ele sobe o monte com Isaac. No versículo de número 7 diz assim: a certa altura, Isaac disse a Abraão: pai, sim, meu filho, aqui estão a pedra de fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Isaac não era bobo não, Isaac ele estava vendo que alguma coisa importante estava faltando, não é? Ali o culto envolvia sacrifícios de animais, mas onde estava o animal? Tinha lenha, tinha fogo, mas cadê o animal? E aí no versículo de número 8, Abraão responde: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Deus vai providenciar o cordeiro. É exatamente no momento de provação que nós aprendemos a depender totalmente da provisão de Deus. Você tem dependido de Deus? Você tem dependido realmente de que nada vai faltar a você nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nesses tempos de luta, de provações que nós estamos vivendo? Meus irmãos, é exatamente no tempo de provação que Deus ele se revela da maneira mais extraordinária possível. E nessa passagem bíblica aqui, surge para nós um novo nome de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem muitos nomes e Deus ele revela a si mesmo sobre vários nomes. Aqui mesmo no texto, em algum momento ele é revelado como o Eterno, ele é chamado de o Altíssimo. Mas aqui ele revela também, meus irmãos, um dos seus nomes que traz dentro do seu nome um dos seus atributos, e esse nome de Deus deve ser carregado no seu coração, que é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Deus ele revela a si mesmo como o Deus provedor, o Deus que sana as nossas dificuldades, o Deus que atende às necessidades dos seus filhos. E aqui surge uma pergunta: onde e como o Senhor provê as nossas necessidades? Onde e como? Eu quero dizer para você que onde Deus provê as nossas necessidades? Quando nós estamos no lugar em que Ele mandou que estivéssemos. Quando nós estamos posicionados no centro da vontade de Deus, Ele traz provisão sobre a nossa vida. No versículo de número 3, nós vemos que Abraão ele estava no centro da vontade de Deus. Deus queria que ele subisse aquele monte. Deus havia designado o local exato para Abraão adorar, para Abraão realizar aquele sacrifício. Abraão estava exatamente no lugar determinado por Deus. Quando nós estamos posicionados no centro da vontade de Deus, nós vemos, testemunhamos e vivemos a provisão do Senhor. Mas ainda, como, né? Como Deus provê as nossas necessidades? Quando a gente faz aquilo que Ele mandou a gente fazer. Lá no versículo de número 10 a gente vê isso também, né? Como que a provisão chegou até Abraão? Como? Quando ele obedeceu, quando ele cumpriu a ordem de Deus. A provisão chegou quando Abraão levantou sua mão para sacrificar o seu filho. Esse ato de obediência que Deus não permitiu, porque o anjo impede a mão de Abraão de sacrificar o seu filho. A provisão de Deus ela veio no momento em que Abraão estava fazendo aquilo que Deus havia mandado Abraão fazer. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando a gente está fazendo exatamente aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele nos manda fazer, é aí que nós vemos a provisão do Senhor chegando sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você nessa noite que você não deve esperar a provisão de Deus se você não está no centro da sua vontade. A gente sabe, não é? Quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente sabe. E se você não está no centro da vontade de Deus, não espere a provisão de Deus, mas ao contrário, posicione-se no centro da vontade de Deus. E eu duvido que a provisão de Deus ela não chegará sobre a sua vida. Ela virá até você.
mas nós não podemos esperar a provisão de Deus se nós estamos vivendo uma vida de desobediência ao Senhor. Eu quero concluir com uma história, com uma ilustração que fala de obediência. Conta-se que uma vez, meus irmãos, na França, quando a França ainda era um império, conta-se que um menino ele estava sentado junto ao portão, e esse portão dava acesso à casa do seu pai, à casa do pai daquele menino, e de repente chegou Napoleão. Isso aí, você já deve ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte, aquele que tinha um chapéu engraçado, um chapéu que parecia um barquinho de jornal, né? E aí chegou Napoleão. Napoleão foi o grande conquistador do mundo, um dos maiores militares, juristas e imperador de todos os tempos. Ele era alguém de mão firme, ele era alguém muitas vezes até impiedoso nas batalhas, um guerreiro de verdade. E aquele menino estava ali sentado junto ao portão da casa do seu pai, e Napoleão chegou e ele se aproximou com os seus homens e ele queria passar pelo terreno do seu pai. Ele queria passar por aquele portão e atravessar o terreno do pai daquele garoto, mas o menino impedia, o menino ficava na frente. O menino fechava o portão, o menino não queria que ninguém abrisse o portão, até que Napoleão ele começou a ficar zangado, e Napoleão gritou com aquele menino, e Napoleão ele disse: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador da França, e eu ordeno, abra esse portão, eu e minha tropa passaremos por esse terreno. E foi aí que o menino, uma criança muito educada, tirou seu chapéuzinho, olhou para Napoleão de baixo para cima e perguntou: imperador, o senhor deseja que eu desobedeça o meu pai? Esse portão ele está fechado, a mando do meu pai. O meu pai mandou que eu vigiasse esse portão. E eu digo para o Senhor que aqui ninguém passa como o meu pai me ordenou. E diz a história, meus irmãos, que Napoleão ele se virou para os seus generais. Ele estava acompanhado de toda a sua tropa. E ele disse aos seus generais: me deem 1000 homens como esse garoto e eu conquistarei o mundo inteiro. Deem a mim 1000 homens com a obediência e fidelidade que esse garoto tem ao seu pai, e eu vou conquistar o mundo inteiro. E em um ato de respeito, Napoleão foi embora por outro caminho. E eu quero perguntar para você nessa noite: até onde vai a sua obediência a Deus? O que você está disposto a enfrentar e a fazer para obedecer à vontade do Pai? Será que as provações que nós estamos vivendo, esse tempo difícil que nós estamos enfrentando nesses dois para 3 últimos anos, né? Porque tudo isso começou em 2019, mas 2020 e 2021 tem sido suficiente para nos levar a uma vida de desobediência ao Senhor? Ou será que nós conseguimos enfrentar tudo isso e seguimos obedientes? Abraão, ele obedeceu e teve fé. E porque Abraão obedeceu e teve fé, isso tornou para ele muito mais simples passar pelas provas. E eu quero dizer para você que muitas vezes é complicado passar pelas provas. Mas quando nós somos obedientes a Deus e temos fé em Deus, se torna muito mais simples passar pelas provas. Abraão ele sabia que em momento algum ele estava sozinho. Abraão ele sabia que em meio às provas ele podia contar com a provisão de Deus e que, se necessário, Deus até mesmo ressuscitaria o seu filho, porque Deus é um Deus de milagres. Você tem crido em milagres nesse tempo que nós estamos vivendo, ou você já tem perdido a visão?
Abraão, ele tinha promessas de Deus para a sua vida e ele sabia que elas se cumpririam, porque Deus não é homem para mentir. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Ou você tem perdido as promessas de Deus de vista por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando? Abraão, ele sabia ainda que não havia prova nessa terra que pudesse impedir as promessas de Deus de se cumprir ou de se cumprirem em sua vida. Abraão, ele rompeu dias difíceis porque a sua fé, ela não era mais a mesma fé de outro tempo. A sua fé agora havia sido fortalecida. Abraão se torna o pai da fé. Um exemplo para você e para mim. Como que nós podemos passar pelas provas? E eu posso dizer para você nesse nosso primeiro encontro que é fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo a nossa fé, nós vamos romper dias difíceis. E os dias difíceis estão aí. Nós precisamos confiar no Senhor para vencê-los. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Porque nós precisamos fortalecer a nossa fé mais do que nunca. Precisamos do fortalecimento da nossa fé para vencermos e rompermos dias tão difíceis, ó Pai. Aumenta a nossa fé como o Senhor aumentou a fé de Abraão. É o que nós te pedimos, ó Deus, pela graça do Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Vai, ó Deus, ao auxílio daqueles que estão me ouvindo nessa noite, por meio da tela de um celular, de um computador, de um tablet, de uma televisão. Mas aumenta a nossa fé e nos prepara para os desafios, ó Deus, e não permita que percamos a visão, pois as providências do Senhor estão sempre sobre nós, estão conosco quando nós estamos posicionados no centro da sua vontade, como Abraão, que obedeceu, obedeceu e obedeceu. Que possamos também obedecer, caminhar em obediência e fidelidade ao Senhor. Como o garotinho dessa ilustração, que nós possamos enfrentar o que precisarmos enfrentar para seguirmos fiéis, leais e obedientes ao nosso Pai, o Senhor, o nosso Pai Celestial, que se revela como Jeová Jireh, o nosso provedor, e venceremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos nos vendo por aqui, por enquanto, ainda nesse domingo, ainda online, viu? Só retornamos no dia 18 de abril. Nesse domingo, ainda online. EBD pela manhã, culto às 19 horas, mas ainda online. Tá joia? Que Deus te abençoe. Uma semana de muita paz, de muita graça. Beijo no seu coração e vamos lá. Vamos passar pelas provas e vamos vencer as provas. Vamos vencer as provações com muita fé no nosso Senhor. 2021 é o ano da fé. Tenha fé no seu Salvador. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quem é que não passa por prova, né, irmão? Quem é que não passa por luta? Aleluia. Mas eu aprendi um negócio para quando a gente está no meio da batalha. Deixa eu ensinar para vocês. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Pergunta ao teu irmão, aprendeu? Vou ensinar de novo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, ai, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Então olha para o lado e canta para teu irmão, vai. Vou passando. Vou passando pela prova. Agora me ouça. É difícil.
difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando. E o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda? Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí eu estava em casa um dia e chegou um desses que o diabo manda. Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo ele não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente: se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê